Queridos amigos, é um prazer estar hoje com todos vocês, no âmbito da conferência, cujo tema é Uma mente que abraça o universo. E hoje vamos falar sobre o que é idealmente necessário para tornar a nossa mente que abrace tudo. Vou compartilhar. Uma mente que abraça o universo, o que é preciso para desenvolver uma mente abrangente. Por isso vamos começar com uma simples definição da palavra mente. O que é a mente? Como uma definição da mente, diz a doutrina secreta. Mente é um nome dado à soma dos estados de consciência agrupados sob pensamento, vontade, sentimento. A mente é o órgão através do qual o ego manifesta a ideação e a memória no plano material. Durante a longa noite de descanso, chamada Pralaya, quando todas as existências são dissolvidas, a mente universal permanece como uma possibilidade permanente de ação mental, ou como aquele pensamento abstracto absoluto, do qual a mente é a manifestação concreta. Ou seja, a mente é a consciência em ação e, na ausência de veículos para a sua expressão, só pode ser descrita como mente em latência ou uma possibilidade de ação mental. Consultei o livro de Taimni, cujo título é O Homem, Deus e o Universo, e nele diz Taimni sobre a ideação cósmica como segue. Normalmente, mente e consciência são considerados sinônimos porque estão estreitamente interligados na sua expressão e não é fácil diferenciá-las entre si. Mas a mente surge da consciência, por isso não pode haver mente sem consciência. Consciência, diz Taimni, refere-se à realidade básica da qual a mente deriva em todos os seus graus de subtileza. Mente refere-se à expressão dessa realidade nas suas formas diferenciadas. A raiz da mente é a sede da ideação cósmica, ou da ideação divina, com uma atividade na realidade e da realidade. Não é o pensamento vulgar que está subjacente à base do universo manifestado. É o pensamento divino do Logos cósmico a nível cósmico e do Logos solar a nível solar. É a origem de todos os universos que se sucedem na alternância eterna de Pralaya e Manvantara. Ao estudar a relação entre consciência e mente, trata-se de chegar a uma compreensão do processo subtil pelo qual a consciência se transforma em mente, ou seja, o processo pelo qual o estado integrado de consciência dá origem aos estados de mente diferenciados. Esta é a mente cósmica, da qual existem inúmeros aspectos limitados nos mundos manifestados. No entanto, a consciência não perde o seu caráter essencial quando é transformada em inúmeros estados mentais diferenciados. Consciência e matéria não são duas realidades diferentes, mas dois aspectos de uma mesma realidade. Ambos são, no essencial, iguais a um nível diferente de manifestação. A diferença entre consciência e mente é, essencialmente, uma diferença entre estados integrados e diferenciados. Consciência e mente aparecem entrelaçadas atuando através do cérebro físico. Estamos a viver num mundo puramente mental. A chamada matéria é apenas um aspecto da mente. Segundo a ciência, nada existe excepto mente, energia e matéria. Dentro do cérebro, ocorre algo que converte impulsos nervosos em sensações. O ocultismo sabe que esta transformação é provocada pela intervenção do prana,
que atua como um veículo da força vital e pode ser considerado como um composto de matéria e mente que permite a mente afecte a matéria e a matéria afecte a mente. Nada pode ser definitivamente conhecido desde que seja estudado isoladamente e não seja visto como parte do todo, do qual todas as coisas derivam e no qual tem o seu ser. Todo este universo manifestado é, em última análise, um fenômeno mental baseado na consciência. Portanto, há três aspectos da verdade fundamental no universo manifestado: consciência, mente e matéria. Estão ligados com a realidade suprema, mas não podemos conhecer os mistérios da existência, a menos que a consciência tenha transcendido os limites e a ilusão do intelecto. No entanto, com a ajuda do intelecto e da intuição, podemos tentar compreender, na medida das nossas possibilidades, a magnitude do universo, da consciência universal, intrinsecamente ligada à mente universal e à ideação cósmica. Na nossa busca, perguntamos-nos até onde chega a magnitude do universo e vemos que nunca o conseguiremos apreender porque é infinito. Além disso, de acordo com a segunda proposição fundamental da doutrina secreta, que afirma a constante mudança de tudo no universo, assumimos que a mente universal, a ideação cósmica, é dinâmica e em constante expansão. Assim, a nossa mente, a imagem e semelhança da mente universal, está também em constante expansão. Embora a direção em que estamos a ir implique um constante desdobramento da consciência, que é conduzir-nos ao nirvana, isto não é, ou não deveria ser, o nosso objetivo concreto. Como disse o Mahashogan, afinal de contas, o nirvana não é mais do que um egoísmo exaltado e glorioso. E o que importa não é atingir esse objetivo. O que importa é o crescimento interior que experimentamos e que, como efeito secundário, nos conduzirá a ele. Da mesma forma, um efeito colateral é também tornar-se um pouco mais sábio de cada vez. Mas não nos esforçamos para alcançar o nirvana, nem para nos tornarmos mais sábios. O nosso trabalho é orientado para ajudar os nossos semelhantes a libertarem-se do sofrimento e mostrar-lhes o caminho para a iluminação. Esse é o nosso objetivo, como o Mahachohan indica na sua carta. Nem nirvana, nem sabedoria. Sabemos que os mestres de sabedoria escolheram o caminho de compaixão e fizeram um voto de ajudar todos os seres rumo à iluminação. Este voto bodhisattva é o motivo e o caminho de treino de todos os que desejam alcançar a iluminação para o bem de todos os seres. O aspirante ao bodhisattva não está interessado na iluminação pessoal, mas no desejo cósmico de iluminação universal. E este é um exemplo de uma mente abrangente. O que é uma mente abrangente? Assim, uma mente abrangente implica um crescimento interior constante que deve ser-nos útil para podermos ajudar os nossos semelhantes. Implica uma compaixão ilimitada para com tudo o que existe no universo. Implica o reconhecimento da unicidade de tudo o que existe lá. E a vida única manifesta-se de 1001 formas diferentes, que instintivamente vão em busca da unidade. Uma mente abrangente contém dentro de si o universo inteiro
e é da mesma natureza que a sua própria fonte, a realidade primordial, que inspira a consciência, que inspira a mente. Tudo isto nos aproxima do que poderíamos chamar uma mente bodhisattva. Quando a diferenciação ocorre no universo, o estado presente do coração do universo, que é um estado de equilíbrio perfeito e de estabilidade absoluta, é alterado. Depois, todos os processos de manifestação diferenciada tendem a regressar à condição original de equilíbrio e estabilidade. O ser humano, que se encontra no ponto de viragem de todo o processo evolutivo, torna-se entrincheirado e identificado na separação, no individualismo e na diferenciação. Ele vive na dualidade. Tem o sentimento de alteridade, de diferença em relação ao que não é ele próprio. É a sua forma de fazer a sua mente mais pequena, seletiva, estreita, quando se trata de a tornar aberta e abrangente. O ser humano está nesse ponto decisivo de mudança de direção e compete-lhe inverter a tendência separativa e trabalhar para ajudar a restabelecer esse equilíbrio e unidade no coração do universo, no coração do cosmos. Diz o Bhagavad Gita: no coração do cosmos está o que tem o seu santuário e altar no coração de cada ser humano. É a presença divina sentada no coração de todos os seres. Na primeira proposta fundamental da doutrina secreta, declara-se a unidade fundamental de todas as coisas. Tudo é um. Só podemos avançar se nos esforçamos pela totalidade e não apenas por uma parte, caso em que estamos a melhorar as diferenças, os problemas, a separação, etc. O autoconhecimento deve levar-nos a viver nesta unidade de todos, a tomar consciência dela e a incorporar a compaixão do Bodhisattva nas nossas vidas. É o caminho do coração compassivo. No final do segundo fragmento da Voz do Silêncio, quando HPB nos apresenta os dois caminhos e o candidato faz o voto de serviço, ele torna-se, então, um Bodhisattva florescente, tendo transcendido o seu plano de consciência. Superar a dualidade, ultrapassar a dualidade, significa viver na unidade de todas as coisas. Ter transcendido a mente separativa e ter se instalado num estado de consciência búdica, num plano de consciência onde não há barreiras, não há paredes, não há portas, onde tudo é um e não há nem eu, nem tu, apenas unicidade, apenas unidade. É assim que deve ser a mente dos bodhisattvas, provavelmente. A tecnologia moderna uniu o mundo de um ponto de vista material. Hoje, tudo é imediato e não há distâncias. É uma questão de globalização. Mas hoje em dia existe também uma necessidade de unidade mental e espiritual, não só a nível individual, mas também e, sobretudo, a nível político e governamental. O egoísmo individual pesa mais do que o bem-estar global da humanidade. Há uma necessidade urgente dessa visão da uma vida, que por si só trará esclarecimento, paz e a segurança. Sem esta unidade espiritual da humanidade, nenhum progresso,
social, político ou tecnológico será uma garantia de estabilidade e continuidade. Apenas uma visão espiritual, como a de um bodhisattva, será capaz de estabelecer uma nova humanidade que viva e pense como um bodhisattva faz, a partir da compaixão. Em algumas ocasiões, falamos da paz mundial e mencionamos a autorrealização espiritual como um primeiro passo eficaz para essa paz. O segundo passo a tomar consciência o segundo passo é tomar consciência do efeito inexorável de tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. A sua repercussão não só em nós próprios, mas também no nosso ambiente e no resto da humanidade, através do tecido astral e mental que envolve tudo. Parece, portanto, lógico e evidente que é uma questão de tomar consciência dos efeitos do nosso pensar, sentir e agir. Não se trata de ter uma vida divertida e fácil, nem sequer de alcançar a iniciação, nem um nirvana, mas de fazer triunfar esta vida única nas nossas relações particulares, nas nossas instituições sociais e, no nosso caso, na sociedade teosófica. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio pelo qual, através dela, possamos dar o exemplo e ser uma inspiração para todo o mundo. Tenhamos sempre em mente que o que pensamos é aquilo em que nos tornamos. Por conseguinte, é necessário observar a nossa mente para ver quais são os mecanismos que desencadeiam pensamentos preconcebidos, separatistas, críticos ou reprovadores. E, uma vez conhecidos esses mecanismos, que pertencem à parte pessoal, devemos redirecioná-los de modo a ativarem os aspectos mais elevados do maravilhoso veículo que nos foi dado há muitos anos atrás, a mente, para podermos cumprir o nosso destino como humanos, para podermos alcançar a plenitude da humanidade, encarnando o ideal de progresso e perfeição humana descrito pela ciência secreta. Este é o caminho que temos diante de nós. A forma de ajudar a suportar o pesado karma do mundo é com uma mente bodhisattva. Ser um farol de luz para os outros, iluminando o seu caminho para a verdade. Perante cada obstáculo, cada contratempo, é possível parar e pensar: o que pensaria um bodhisattva agora? O que diria um bodhisattva? Como reagiria ele? O que estaria na sua mente? Se nós tornarmos o que pensamos e tentarmos pensar como um bodhisattva, a que conclusão podemos chegar? O caminho interior ou esotérico dentro do coração deve ser percorrido simultaneamente com a nossa prática exterior. Temos de trabalhar através do eu verdadeiro. A montanha parece imponente. O caminho significa, de facto, trabalho árduo, mas não devemos ser desencorajados. O processo desenrola-se a todos os níveis. Grandes e largas órbitas para os grandes bodhisattvas, grandes espirais para os médios e pequenos loops para aqueles que são como nós. Cada um de nós tem o seu lugar no esquema evolutivo das coisas. E o nosso único trabalho é desempenhar bem o nosso papel e fazê-lo o melhor que pudermos,
começando aqui e agora. Muito obrigada. Namastê.